endurecimento das leis imigratórias é uma das promessas do presidente eleito Donald Trump que mais deve impactar o Brasil. Direto de Nova Jersey, mais informações com o nosso enviado especial, Eustáquio Ramos. Bem, Kátia Pereira e você que nos acompanha na Itatiaia, a política migratória do atual governo de Joe Biden foi, nos últimos anos, muito questionada. Os críticos dizem que houve uma abertura indiscriminada das fronteiras e os números apontam, as estimativas apontam que cerca de 2 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos nos últimos anos. Para se ter uma ideia, 2 milhões de pessoas é o tamanho da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Nós estamos recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o doutor em Relações Internacionais, consultor Oswaldo Deon, que foi coordenador do Observatório das Eleições Americanas pelo IBMEC. Ô professor Oswaldo Deon, até para quem está com os documentos em andamento aqui nos Estados Unidos buscando a legalização, as notícias não são boas com a eleição de Donald Trump? Na campanha, Trump falou claramente em deportações em massa. E eu não estou falando daqueles imigrantes ilegais. Eu estou falando daqueles que chegaram legalmente e que entraram com um processo para poder obter a cidadania e a documentação de trabalho nos Estados Unidos. Aquelas famílias de mineiros e brasileiros e latino-americanos que já foram para os Estados Unidos, já tiveram filhos nos Estados Unidos, mas pai e mãe não estão ainda regulares. As deportações em massa podem produzir uma mudança bastante grande, um mau humor de toda a nossa região em relação aos Estados Unidos. E isso traz muitos problemas, tanto para os mineiros, como também para os latino-americanos. Um outro problema muito sério pode ser o aumento das taxas para os produtos que são vendidos do Brasil para os Estados Unidos. O nosso estado vizinho, São Paulo, vende a maior parte dos seus produtos no mundo para o mercado dos Estados Unidos. A área de siderurgia, de metalurgia, mineração, que é tão importante, ou são tão importantes para Minas Gerais e o Brasil, podem ter muitos problemas. E isso pode fazer com que haja a diminuição de empregos no Brasil. Agora, professor Oswaldo Deon, ainda nessa questão da economia, há uma percepção de perda do poder aquisitivo da população norte-americana? Trump tem uma condição política muito diferente daquela que inicia o seu governo no seu primeiro mandato. Porém, Trump talvez não tenha esclarecido exatamente para o seu eleitorado, para os americanos, que o mundo é bastante diferente do que aquele em 2016 e daquilo que, no geral, os americanos médios imaginam que poderia produzir toda a sua riqueza, toda a estabilidade, toda uma vida de classe média regulada que muitos americanos não dispõem hoje. Trump busca a criação de empregos de por volta de $4 mil por mês, porém, novos empregos nos Estados Unidos estão sendo gerados aí por volta de $2.000, $2.500. Não fecham as contas em função dos problemas que tem frente à questão das hipotecas das casas, frente à questão dos seguros de saúde, frente à inflação que eles tiveram que poder assumir depois da pandemia. Então as famílias estão muito comprimidas do ponto de vista econômico, isso talvez explique grande parte da mudança dos democratas para os republicanos. Obrigado, professor, consultor Oswaldo Deon, doutor em Relações Internacionais, que foi coordenador do Observatório das Eleições Americanas pelo IBMEC. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Itatiaia. Bom, lembrando que hoje, quinta-feira, está prevista uma reunião entre o presidente Joe Biden e o presidente eleito Donald Trump. Reunião na Casa Branca, em Washington, capital dos Estados Unidos. Reunião que foi convocada pelo presidente Joe Biden, que também tem previsão de fazer um pronunciamento à nação hoje, depois da vitória de Donald Trump. Essa reunião de hoje na Casa Branca vai iniciar o processo de transição de governo. Donald Trump, Joe Biden e Kamala Harris estão defendendo um processo pacífico de transição de governo, mesmo tendo havido uma disputa eleitoral bastante acirrada e mesmo estando em campos políticos opostos, republicanos e democratas. 8h11 aí no Brasil, 6h11 da manhã aqui em Newark, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mais uma vez, ao vivo, falou o repórter Eustáquio Ramos.